Glória. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Tá fraco para culto de jovem. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Coisa boa. Que noite gloriosa, meus irmãos. Eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus pela oportunidade de poder voltar aqui a essa casa. Agradecer ao bispo Adevaldo. Deus abençoe. Bispo é um amigo. Pastor Elisângela, que não se faz presente aqui essa noite. Carla, Elisângela, Jesus. Elisângela é a tia da minha esposa que está enferma, irmão. Pastora Carla, Deus abençoe. Agradecer a Deus pela pastora Roberta, nossa irmã Jéssica, que está na frente do trabalho dos jovens. E louvar a Deus pela vida de cada moço e cada moça. Rebeca é uma atriz nata, viu? Já encontrou teu caminho, Rebeca. Louvado seja Deus. E aqui, obreiro pregador, com essa idade, já falando desse jeito, sem medo de público, Deus seja louvado, viu? Eu dei muito trabalho para Jesus, que eu ficava me tremendo todinho. Vendo você hoje, eu falei, como Deus é tremendo. Deus te abençoe. Deus conserve essa juventude assim. Em nome de Jesus. Irmãos, Cantares, capítulo de número 2. Para facilitar, você abre em Salmos, aí você vai pular Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é o livro que a gente vai falar. Capítulo de número 2. Eu desmontei um pouquinho teu acessório aí, viu, obreiro? Glória a Deus. É só por uns minutinhos, tá? Aleluia. Deus te abençoe. Cantares, capítulo de número 2. Eu não sei se eu já falei isso para os irmãos, mas eu fiquei 2 anos lá no Paraná, irmãos. E lá no Paraná, se pegar microfone na mão, o pastor bate. E aí a gente tem que acostumar a pregar com isso aqui. Eu fiquei 2 anos pregando com pedestal. E agora, se eu ficar segurando o microfone na mão, os irmãos não conseguem mais me entender, que eu me mexo todinho. Fico que nem uma Madagascar. Eu me remexo muito. E aí os irmãos tiram a atenção da palavra e passam a olhar para mim. E vai por mim. Ver um magrelinho se remexendo não é bom, irmão. Não é bom. Queridos irmãos, eu trouxe aqui novidade. Acho que mais de 8 anos eu prego onde o pastor Adevaldo e a pastora Carla estão. Eu nunca trouxe. E dessa vez eu trouxe um material para os irmãos, se quiserem, poder me abençoar. Eu sei que existe muita gente de má caráter nesse meio, e eu sempre tive resistência, tenho até hoje, no tocante a essas coisas. Mas só para ficar o dito pelo não dito, eu nunca cobrei para pregar, meus irmãos. E sou sempre abençoado todas as vezes que venho nessa casa e os lugares que eu vou. Os irmãos sempre me ajudam, mas eu nunca disse é X ou é tanto. Isso não é de crente, muito menos de servo de Deus. Mas eu tenho alguns desejos e projetos no coração. Por exemplo, eu tenho 2 livros de autoria minha, que já está montado. Eu só não tenho dinheiro, recurso financeiro, para poder fazer o trâmite de capa, de patentear, de editar, e eu sou muito chato. Eu vejo algum material aí que eu compro dos pregadores que vêm, que o conteúdo é até bom, mas você está lendo lá, você pega um erro gramatical, um erro de português, fica feio demais. E se for para mim fazer um negócio assim, eu prefiro não fazer. Então já tem anos que eu tenho lá, eu tenho um livro, um seminário para diácono, diaconisa, que é um seminário de obreiro. Final do mês passado eu viajei lá para a divisa do Mato Grosso, 3 dias, trabalhando e ensinando diácono e diaconisa a esse respeito. Mas eu não tenho recurso ainda para poder fazer e vender o meu material. Mas eu creio que Jesus vai me dar. Agora, com a chegada do Mateus, minha esposa, os irmãos viram no outro culto que eu estive aqui, está barrigudinha, esperando o Mateus de quase 8 meses, apertou um pouco mais, e esse meu sonho ficou um tanto mais distante. Orando a Deus,
Deus me deu essa estratégia e eu estou lutando. E aí onde eu estou indo agora, eu estou levando um material e eu trouxe aqui 2 exemplares best-seller. No final do culto vai estar disponível, se os irmãos quiserem. O primeiro é o Sermão do Monte, de John Wesley, o líder da igreja metodista. É um livro que todo crente deveria ler, baseado em Mateus capítulo 5, sobre o Sermão do Monte. Tremendo livro. Se os irmãos quiserem depois, podem me procurar. Trouxe também o Peregrino, de John Bunyan, também best-seller. Acho que alguém aqui já leu, com certeza. Esse livro é um dos mais vendidos depois da Bíblia Sagrada. E esse tem comentários e ilustrações, essa edição que eu tenho aqui. Se os irmãos quiserem também pode. E eu trouxe aqui exemplo, tem mais lá no carro, mas eu trouxe 2 exemplos de Bíblia Sagrada. Essa aqui é capa dura, bem jovial, bem bacana. Tradução de King James e é a Bíblia Slim também, tá? Tem essa também, Slim, revista e corrigida, bem bonitinho, bem feminino, tem essa cor e tem outra. Se os irmãos quiserem me ajudar, no final do culto, só procurar, o obreiro vai me ajudar ali, esse obreiro pregador, e aí os irmãos vão me abençoar, e não adianta eu falar abobrinha aqui, não é para nenhuma instituição de caridade, não, é para o meu recurso que um dia Deus vai me dar. Amém, meus irmãos? Dito isso, quem achou Cantares, diga amém. Capítulo 2, eu quero ler 3 versículos, 1, 2 e 3, que diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós temos na Bíblia Sagrada 66 livros, dos quais, pelo menos 3 desses 66, a autoria é dada ao sábio Salomão, filho do rei Davi. Salomão escreveu esses 3 livros, que a saber são o referido livro que nós lemos essa noite, Cantares, o livro de Provérbios, que já foi citado aqui também, e consequentemente também o livro do Eclesiastes. Salomão escreveu esses livros em momentos distintos da sua trajetória de vida aqui na terra. Razão pela qual, quando nós fazemos uma leitura sequencial desses livros, nós percebemos uma vasta diferença no componente literário e de escrita desses livros. Isso se dá porque, à medida que Salomão vai evoluindo como ser humano, à medida que ele vai crescendo na sua trajetória de vida, a sua mente vem sendo transformada. E essa metamorfose que vem acontecendo com Salomão, que também acontece conosco, à medida que a sua mente é transformada, a forma com que ele enxerga a vida também muda, também é transformado. Por exemplo, se a gente parar para observar esse livro que a gente leu hoje, é o primeiro livro que o Salomão escreve. E na ocasião, Salomão era um jovem, cujo desejo dele é o desejo idêntico, o que a Rebeca aqui na peça falou, apaixonado por uma moça. E a preocupação do Salomão
é demonstrar o amor por essa moça. Quando nós olhamos, por exemplo, o mesmo Salomão escrevendo o livro de Provérbios, nós percebemos que este Salomão, agora, ele já está mais maduro, ele apresenta-se com uma maior maturidade. Provérbios, na verdade, é um compilado que sugere um pai escrevendo para um filho com desejo de ensiná-lo o caminho em que ele deve andar. Já no livro do Eclesiastes, este mesmo Salomão, que outrora foi jovem apaixonado, que posteriormente é um pai preocupado com o filho, agora já está com a idade avançada. Provavelmente os seus cabelos já estão brancos. E o que ele deixa para nós em Eclesiastes é uma verdadeira coletânea de princípios e conselhos concernente à vida terrena, ou na linguagem que ele usa dentro do livro, a vida debaixo do sol. Quem já teve o privilégio de ler esse livro, percebe que parece que ele é um livro meio amargo. Todos os momentos, e a expressão que mais se repete dentro desse livro é essa: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Por várias vezes, Salomão emprega essa frase. E o que a gente precisa entender é que vaidade em Eclesiastes não é aquela vaidade que tem a ver com beleza, que tem a ver com estética. Vaidade aqui é empregado no sentido de passageiro, transitório, momentâneo. O que Salomão quer dizer quando ele fala vaidade dentro desse livro? Ele quer deixar um legado para mim, para você e para gerações futuras, porque a Bíblia é um livro eterno, que tudo, absolutamente tudo, aqui nesta vida terrena, na vida debaixo do sol, é passageiro, é momentâneo, é transitório, e que de fato a gente deve se apegar àquilo que é eterno e àquilo que dura para todo sempre. O primeiro livro dos Reis, capítulo 4, e o versículo 32, nos traz duas informações sobre este Salomão, que julgo ser de fundamental importância para a guisa do nosso pensamento essa noite. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que este Salomão, ele escreveu aproximadamente 3.000 provérbios. Isso nos mostra que a maior parte dos escritos deste homem não estão dentro da Bíblia Sagrada. A segunda informação que a Bíblia nos fala é que Salomão compôs 1.005 cânticos, e que de igual modo, a maior parte do que Salomão compôs não entrou no cânon sagrado, não entrou dentro da Bíblia Sagrada. Somente esse que nós lemos essa noite, Cantares, é que teve espaço dentro da Bíblia Sagrada, razão pela qual os israelitas chamam esse livro, embora a gente o conheça como livro, na verdade ele é conhecido como um poema, um cântico, e os israelitas o chamam de Cântico dos Cânticos, porque na visão deles esse é o mais belo, o mais bonito, o mais profundo, o mais íntimo, a coroa de toda a criação de Salomão. Não existia outro melhor, e por isso ele é chamado de Cântico do Cântico, ou o cântico por excelência, a supremacia de todas as coisas. E de fato, o que nós temos aqui é um poema lírico em forma de diálogo. E diga-se de passagem,
Que diálogo tremendo e que diálogo glorioso. Esse livro, ele tem algumas particularidades que eu preciso destacar, pelo menos 2 ou 3. A primeira particularidade deste livro é que, dentre toda a Bíblia Sagrada, ele é o único livro que fala propriamente dito do amor conjugal, do amor na sua esfera conjugal, amor entre homem e amor entre mulher. A segunda particularidade desse livro é que, semelhante ao livro de Esther, ele é um livro que não cita de maneira direta o nome de Deus, mas é impossível, na leitura deste livro, nós não percebermos, através dos seus símbolos, através das suas figuras e através da essência da sua inspiração, a pessoa de Deus dentro das letras sagradas deste livro. A gente precisa ter em mente todas as vezes que olhar para este livro, que este livro é um poema lírico entre um jovem apaixonado e uma moça de igual modo também apaixonado. A inscrição literária para se interpretar este livro é que Salomão, na época rei, se disfarçou de camponês, colocou a roupa de um pastor comum, desceu até as vinhas do seu reinado, lá encontrou uma moça simples, jovem, se apaixonou por ela. E por que ele se disfarça para poder descer? Porque se ele desce com a sua coroa real, essa moça ia se sentir ofendida, ia olhar e dizer: quem sou eu para o rei olhar para mim? Então ele desce disfarçado de pastor, se apaixona por essa moça e faz uma promessa para ela, que voltaria para se casar com ela e, consequentemente, a levaria para morar no seu palácio. No sentido espiritual, nós precisamos entender que a lição deste livro é a lição de Jesus, porque, como Salomão fez, deixou o seu reinado, veio disfarçado até a vinha, bispo. Jesus abriu mão da sua realeza, abriu mão da sua glória celestial, se transfigurou em um corpo frágil e corrompido como o meu, desceu sobre a terra, se apaixonou por uma noiva. Quem é esta noiva? A noiva é a igreja de Jesus. Olhou para esta igreja e disse: eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou voltar. Mas fez uma promessa, e a promessa dele é essa: eu volto para te buscar, e breve você estará comigo dentro do meu palácio. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite, aleluia, que não merecia, que não poderia, que pela ótica humana não conseguiria, mas Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você e disse: eu vou voltar para te buscar. Tem alguém aqui essa noite que ainda tem esta esperança? Se tiver, levanta a mão lá no terceiro andar e glorifica o nome do Senhor, aleluia! Glória! Segunda informação que a gente precisa ter antes de entrar no texto é que, como eu disse, este livro é um poema lírico, composto por 2 vozes no mínimo: a voz do amado e a voz da sua amada. Quando você lê esse livro a partir de hoje, entenda: toda vez que a voz do amado estiver falando,
é a voz do amado. E sempre que você ouvir a voz da amada, é a igreja falando. Se literal a conversa é entre Salomão e a Sulamita, o espiritual a conversa é entre Cristo e a igreja. E aí no capítulo 2, que a gente lê os 3 versículos, a gente tem uma perícope desse diálogo. E esse diálogo é iniciado pela amada. Dentro deste relacionamento que ela tem com o amado, ela também tem voz. E aí ela vai falar com o amado, mostrando para o amado a visão que ela tem de si mesma. Olha o que ela diz no verso 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A linguagem aqui é uma linguagem de camponês. É uma linguagem de quem anda na vinha, é a época da existência. Então as figuras de linguagem que eles usam é daquela época. Então ela está dizendo assim para o amado, dentro desse relacionamento que a gente tem, quando eu tenho percepção de mim, eu percebo que eu sou rosa de Saron e lírio dos vales. Por que ela está dizendo isso? Quando ela diz, eu sou a rosa de Saron e eu sou lírio dos vales, ela está atribuindo para si 2 títulos, está arrolando para si mesma 2 posições. Mas quando ela fala dessas posições, ela não está sendo soberba. Pelo contrário, ela aqui deixa a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Ela usa 2 títulos que ela conhece bem e sabe que essas 2 figuras são produtos da grandeza da graça e da bondade de Deus. Por quê? Primeiro ela diz rosa de Saron, ou Sharon, que era o que existia na época. Sharon, ou Saron, como a gente conhece hoje, era uma planície desértica, lá da região da Palestina, que algumas vezes no ano até dava algum tipo de flor, até dava algum tipo de vida. Só que o que era improvável, segundo os pesquisadores da época, era nascer uma rosa naquele ambiente. Por quê? Porque o solo não permitia, as condições climáticas daquele ambiente não permitiria que uma rosa nascesse ali. Aí, quando ela olha e diz assim, eu sou a rosa de Saron, ela está olhando para o amado e está dizendo, eu só existo porque a tua graça tem me alcançado. Ela está olhando para o amado e está dizendo assim, na ótica humana, na visão das probabilidades, eu não existiria. Por que eu não existiria? Porque não tem clima para mim, não tem solo para mim, durante o dia é muito quente, à noite é muito frio, mas só que questionando e contrariando todas as circunstâncias da existência, em Saron nascia somente uma rosa, em que os pesquisadores olhavam e diziam, como é que pode essa rosa ter nascido aí? E como a irmã já nos antecedeu aqui, milagre não se explica, milagre se vive. Quando ela está dizendo para o amado, eu sou a rosa de Saron, ela está dizendo assim, só tem uma razão pela qual eu existo. Eu não existo porque eu sou bom, eu não existo pela minha capacidade, não. Eu só existo porque o Senhor aprove a permitir que eu estivesse aqui. Isso fala de graça. E o que é graça, pregador? Graça é favor imerecido. Eu gosto de explicar graça da seguinte forma. Você que é pai, você que é mãe, vai entender muito bem. Você que é filho também vai entender. Você bagunçou o ano inteiro
tirou nota ruim na escola, teu pai foi chamado a atenção por causa de você. Só que quando chega o Natal, teu pai ou tua mãe está andando lá na 12 de outubro. Vou pegar a 12 de outubro que todo mundo conhece, né? Osasco, né, minha irmã? Lá na Autonomista, talvez, no calçadão de Osasco. Pronto. Teu pai e tua mãe estão andando lá no calçadão. Passa numa loja e vê o tal do Xbox 500 e não sei quanto, que eu nem sei onde está mais. Faz muito tempo que eu não brinco de videogame. Sua mãe vê. Qual que é, obreiro? One. Olha, já mudou até para o inglês. Aí. Pronto. Quem que é a mãe dele? Se não tem, minha irmã, vai ter que comprar, viu? Se não já tem, ele já deu uma dica aí, viu? Ou seja, a mãe do obreiro está passando lá, viu? Sabe que durante o ano inteiro ele não teve uma conduta boa. Só que ela olha na loja e lembrou que ele passava o ano todo dizendo Xbox One, Xbox One. Ela recebeu o 13º, que poderia fazer a ampliação de uma reforma da casa. Estou dando um exemplo, tá? Fictício, só para você fixar. Ela lembra, é Daniel, né? Tem até nome de profeta. Olha aí. É dinheiro, meu irmão, é dinheiro. E está por dentro da história, viu? Custa R$2.000 é o dinheiro que a mãe tem no bolso. Em vez dela comprar uma roupa para passar as festividades do final do ano, ou para mexer na reforma do banheiro que ela queria, sabe o que ela faz? Entra na loja e o suor do ano inteiro. Só para chegar em casa e ter a alegria de ver o sorriso do filho. Com o tal do Xbox One. Ela nem sabe o que é, mas vai levar para o filho. Isso é graça. Ou seja, o Daniel não merecia, mas a mãe tem um amor tão grande por ele, que prefere se privar de um benefício para ela, para gerar a alegria ao coração do Daniel. E na perspectiva do geral, talvez o Daniel não faça nem ideia do quanto ela se sacrificou para prover o que ele queria. Graça. O que é graça, pregador? Em Gênesis, diz a Bíblia que Jacó tinha 13 filhos, 12 homens e uma mulher. O nome da menina era Diná. A Bíblia diz em Gênesis 34 que Diná foi violentada. Quando souberam o que fizeram com Diná, Rúben, Simeão e Levi, melhor dizendo, eles se afeiçoaram da espada, foram até o arraial dos siquemitas escondido, e para vingar a sua irmã, eles mataram ao fio da espada quem eles encontraram no meio do caminho. Matou todo mundo, porque fizeram isso com a sua irmã. O tempo se passa, quando vai ter a divisão da terra, encabeçada por Moisés, Deus levanta Moisés para dividir a terra prometida entre os filhos de Jacó. Então vem Dan, Naphtali, Rúben, Simeão, Levi. Cada um deles vai receber um pedaço de terra. Aí quando chega a vez deste Levi, que era o homem que tinha matado todo mundo, Deus toca no coração do Moisés, e aí o Moisés diz assim: Levi, assim diz o Senhor, você não terá terra, você será uma propriedade particular de Deus. Por quê? Você cuidará da minha casa e o Senhor cuidará de você.
tem de interessante nisso aqui, pregador? Simples. Se tu, conhecendo Levi, tivesse a missão mais importante para se fazer na vida, tu vai dar a chave da tua casa. Você vai dar na mão do assassino? Você, não, quero ver o currículo. Aí está lá no currículo do homem, matou mais de 100 com a espada. Tu vai pegar a chave do tesouro e vai dar na mão dele? Deus deu. Deus olhou no meio de todos e escolheu o assassino e falou: é esse que eu quero. Por quê? Isso é graça. Levi merecia, mas Deus olhou para o Levi e falou: Levi, talvez ninguém quer saber de você. Tem gente que olha para essa tua cara fechada aí e tem até medo, mas eu gostei dela, Levi. Eu quero você para mim. E o negócio foi tão profundo que Levi se preocupou, dizendo: mas os meus irmãos vão ter terra, eles vão plantar, eu vou viver do quê? Olha o que Deus falou na boca do Moisés: eu, o Senhor, serei a vossa herança. Deus estava dizendo: se preocupa em fazer a minha obra, que nunca vai faltar a farinha da tua panela. Se preocupa em me servir, que eu não vou deixar faltar nada dentro da tua casa. Meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui que tem passado um período preocupado, dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? A conta está chegando. E Deus me trouxe aqui para dizer: calma, se preocupe em fazer a minha vontade, porque eu não vou deixar faltar. Não faltou para Elias nem quando o ribeiro secou. Quem dirá para você que está aqui nesta noite: não vai faltar a água, não vai faltar a farinha, e Deus vai prosperar. Eita! Aleluia! Graça. Quando ela diz assim: eu sou a rosa de Saron, depois ela diz assim, ó: eu sou o lírio dos vales. De igual modo, na época do Salomão não era tão comum ter lírio. O mais incomum ainda era um lírio sobreviver num ambiente hostil, num ambiente que não favorecia. Até podia ver lírio, o difícil era ver lírio no... Ela está dizendo assim, ó: essa amada, que representa a igreja, estava dizendo assim: Pai, eu estou inserida num ambiente que não condiz muito com a minha essência. Não tem nada a ver comigo, esse ambiente não me favorece. Por que eu estou aqui? Porque a tua misericórdia tem me guardado. Hoje é fácil ver lírio. E o lírio, ele é semelhante à garça. Já viu? Gaivota. Quero. Geralmente a gente vê quando está indo para o litoral. Tem bastante delas lá. E por que eu digo que ela é semelhante ao lírio e representa o que o lírio? Porque quando elas não estão voando, já reparou onde elas estão? Pântano. No chão. No meio da lama. Agora eu te desafio encontrar uma delas que esteja suja. Se tiver alguém que pegou e amassou ela, mas da natureza dela não é. Sabe o que essa mulher está dizendo aqui quando ela é lírio dos vales? Ela está dizendo: o lugar sujo, o ambiente tomado por pecado
coisas que não favorecem. Mas olha para a minha estrutura, limpa. Tem uma frase de alguém aí que eu não sei, mas eu sei que a frase é conhecida. Você não pode impedir que as aves rodeiem a sua cabeça, mas você pode fazer com que elas não criem um ninho. O que isso significa? Quando essa mulher está dizendo, eu sou um lírio no meio do vale, ela está dizendo, o negócio está feio, o mundo jaz no maligno, é sujeira para todo lado, mas eu ainda ouso estar de pé, eu ainda ouso estar de pé. O que ela está dizendo? Ela está dizendo, é feio para todo lado. Ô irmão, se você ver a imagem de um lírio no meio do vale, eu tenho certeza, impressiona, porque tu vai ver sujeira para todo lado e o lírio é a coisa mais linda. Representação da igreja. Você é luz onde você vai. No versículo de número 2, quem vai falar? Lembra que eu falei que a gente está num diálogo aqui? Entre a amada e o amado? No versículo 1, quem falou foi a amada. No versículo 2, quem vai falar agora é o amado. Olha o que o amado fala. Olha o que o amado disse. Qual lírio entre os... Se o título da amada no verso 1 fosse errado, o amado ia corrigir. Só que no 2 ele não corrige. Ele confirma. Ela de fato é um lírio. E aí no verso 2 ele diz assim, ó. Tal ou qual ou como um lírio no meio dos... O que o amado está dizendo aqui? Você reparou que no verso 1 a amada não menciona espinho? Ela não fala nada de espinho. Ela diz que ela é um lírio no vale, mas não diz que tem espinho. O amado, para dizer para a amada que conhece ela, diz assim, ó. Eu vi. Ou eu vejo. O que o amado está dizendo aqui? Eu conheço a tua história. Eu acompanho de perto. Eu sei que tu és um lírio, que tem feito a diferença, mas que além de estar no meio do vale, ainda tem espinho. Moço, moça, talvez isso não fique claro na tua mente ainda, mas Deus nos conhece de uma maneira tão profunda, que nós mesmos não fazemos ideia. A Bíblia diz quem foi que esquadrinhou a mente do Senhor. O amado está dizendo assim, ó, eu te conheço. Você lembra de João capítulo 4? Jesus para na beira de um poço, na desculpa de que tinha que ir em Samaria, fazer o quê? Nada. Ele vai porque ele sabe que naquela hora ia chegar alguém. Ele para na beira do poço, começa a conversar com a mulher. E Jesus, ele se utiliza de uma fraqueza, porque ele diz para a mulher, tenho sede, dai-me de beber. Ele estabelece uma conexão, tentando mostrar para a mulher que ele é mais fraco do que ela. Ela tem água e ele tem sede. Então ele diz, dá-me de beber. A mulher olhou para Jesus e se achando no direito disse, como sendo tu judeu pede água para mim, que sou mulher samaritana? Olha Jesus, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, era tu que pediria, e ele te daria água viva. Jesus joga uma interrogação, água viva.
A mulher curiosa, bispo, diz assim: mas tu não tem como tirar. Tu és maior do que Jacó, nosso pai, que cavou esse poço e deu ele mesmo a nós? Além disso, o poço é fundo. Ó Jesus, mulher, quem bebe dessa água aí, do poço que o Jacó cavou, tem sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, olha o que Jesus disse, irmão, se fará nele uma fonte a jorrar para a eternidade. Eu tinha uma sede, irmão. E antes de crente, porque eu não fui servo de Deus no berço, eu já experimentei tudo que esse mundo tem de sujeira para dar. E nada saciava a minha sede. Até que um dia Jesus me encontrou. Nunca mais eu tive sede na minha vida. Jesus olhou para esta mulher e falou: quem beber dessa água, mulher, nunca mais tem sede. A mulher, na intenção de não precisar voltar, porque a Bíblia diz que ela caminhava um longo caminho com um balde na cabeça. Então ela não está entendendo, ela diz assim: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui para pegar. Olha, Jesus, vai lá, chama o teu marido. Sabe o que a mulher disse? Senhor, eu não tenho marido. Ó Jesus, agora disseste bem, isso tu disse com verdade, porque tu já teve 5, e o que tu tem agora não é teu. A mulher já teve 5 maridos, estava tendo um caso com algum que não era dela. Quando Jesus disse isso, Jesus não quer expor o pecado dela. Jesus só quer mostrar para ela que ele conhece. O que Jesus conhece? A sede. Qual era a sede dessa mulher? Essa mulher tentou de todo jeito se relacionar, mas nos 5 relacionamentos que ela teve, ela não obteve sucesso. Sempre alguém a abandonou. Ela carregava consigo o trauma de se relacionar com alguém. Tanto é verdade que o horário que ela optava para ir buscar água era o horário que o sol estava quente, porque ela sabia que não ia encontrar ninguém na beira do poço. Ela não queria contato, ela tinha perdido a esperança de ter contato com as pessoas, até que Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu te conheço. Jesus nos conhece, irmão. É tão profundo a forma com que ele nos conhece que o salmista, no Salmo 139, disse: Senhor, tu me sonda e tu me conhece. Tu conhece o meu assentar, o meu andar. De longe, tu entendes os meus pensamentos. Tu me encerca em volta, por diante. Sobre mim tu puseste a tua mão. Olha só o que ele diz: sem que haja uma só palavra em minha boca. Eis que tu, Senhor, sabe de todas as coisas. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu descer ao abismo, aí também tu estará. Se eu tomar as asas da alva, ou se eu descer nas extremidades do mar, ainda lá, Senhor, a tua mão haverá de me guiar.
Jovem, talvez o teu pai não conheça os teus problemas, talvez os teus amigos não conheçam o teu problema, irmão, irmã, talvez o esposo ou a esposa não sabe quais são os seus traumas, mas aquele que conhece todas as coisas, Ele está aqui nessa noite dizendo: para mim e para você, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Glória! Ele conhece tanto que diz: semelhante a um lírio no meio dos espinhos. O amado estava dizendo: eu vi os espinhos. E nesse contexto aqui, o espinho, ele é didático. Porque nesse ambiente pantanoso do vale, o primeiro a crescer não é o lírio. O primeiro a crescer é o espinho. O espinho cresce e se multiplica. Toma o lugar. O ambiente do vale favorece mais o espinho do que o lírio. Então ele cresce, se multiplica e toma o lugar. E o lírio, à medida que vai crescendo, a ideia do espinho aqui é sufocar, ferir, machucar. Enquanto o lírio está crescendo, não tem problema. O problema é quando o lírio já está crescido. Por quê? Porque o lírio crescido, ele fica vulnerável aos ventos fortes. E o fato de ser lírio não nos isenta de dificuldade, tá? Sou lírio, existo por graça, por misericórdia, mas não estou isento do vale, não estou isento do vento. O vento sopra sobre o lírio. E quando o vento sopra, o que acontece? Vocês são inteligentes. O lírio balança. Aquele forte vento, o lírio. E no balançar do lírio por conta do forte vento, os espinhos mostram quem de fato eles são. Porque à medida que o lírio balança, quem falou? O pregador? Tu é pregador, meu filho. O lírio bate nos espinhos. E os espinhos, fingindo que não estão fazendo nada, estão machucando o lírio. Oh, Deus. Pregador, o que é que tu está dizendo? Aqui tem gente que é espinho. Está ali como quem não quer nada, mas se aproveita das fragilidades que a gente tem. E é nos momentos de fraqueza que eles mostram por que estão ali. Fere o lírio, machuca o lírio. Só que o lírio é tremendo, irmão. E a grandeza do lírio guarda nisso. A grandeza do lírio não está na sua formosura, embora ele seja muito bonito. A grandeza do lírio está no seu caule, no seu interior. E se tu não pegar nada do que eu falei aqui, se guardar isso, eu vou embora feliz. Por quê? O vento sopra,
o lírio balança, é jogado contra os espinhos o machucam. Só que o lírio que é ferido não fere. Pregador, o que o lírio faz? Toda vez que o lírio é machucado, ele exala um perfume. Aleluia. Toda vez que machucam o lírio, quanto mais ferem o lírio, mais esse lírio exala um cheiro profundo. Pregador, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu e você somos lírio. E não importa as feridas que os espinhos fizeram na nossa vida, lírio não paga mal com mal. Lírio não revida, o lírio mesmo ferido não fere. Não é porque me machucaram que eu vou machucar também. Não é porque falaram mal de mim que eu vou falar mal também. Pregador, como é que eu devo agir? É eles batendo de lá e a gente exalando o cheiro da glória de cá. Eles batem de lá e ai meu Deus, levanta a mão que eu vou profetizar. Assim diz o Senhor para a tua vida, meu irmão. Quanto mais te ferirem, quanto mais te machucarem, mais de você Ele vai extrair. Até quem te machucou vai ser impactado pelo que Deus vai gerar da tua vida. Abre a candarária. Eita Deus! O lírio não fere. Ou seja, o ambiente que o lírio está, por mais que seja hostil, não tem poder de transformar o lírio. Mas o lírio, mesmo ferido, tem poder de transformar o lugar. Como até o espinho que o feriu sente o cheiro que ele solta de dentro de si. Sabe que Paulo falou? Nós somos o bom perfume de Cristo. Tanto na vida daqueles que se perdem, quanto na vida daqueles que se salvam. Falando em Paulo, eu lembro dele, após ser espancado, orava e cantava hinos a Deus. Perto da meia-noite, diz a Bíblia. Até que Deus resolveu descer. Por que Deus desceu? Porque quando as pessoas estavam dizendo, Paulo está muito machucado, Paulo extraiu uma adoração de dentro de si. Eita, meu pai. A semana passada a gente ficou chocado com o que aconteceu no sul do país. Eu estava vendo uma reportagem e eu vi um pai crente, em cadeia nacional ao vivo, disse: eu perdoo a pessoa que fez isso. O repórter, estarrecido com a declaração, ficou com a cara de ué. Como? Por quê? E o pai crente disse: eu perdoo porque senão eu estou invalidando tudo o que Cristo me ensinou. Eu vou chorar a morte do meu filho, vai ser difícil, mas eu o perdoo em nome de Jesus.
Esse homem é um lírio. Esse homem é alguém que entendeu que quanto mais esse vale, quanto mais esse espinho tentar nos ferir e machucar, mais de Deus será extraído das nossas vidas. Moço, sobre qual escolha seguir? Sobre qual caminho? Segue o caminho que o Neemias seguiu. O Neemias era copeiro do rei. A obrigação do copeiro era tomar o vinho antes de entregar para o rei. Com certeza, o Neemias já tomou muito vinho ruim. Mas uma coisa é certa: o Neemias nunca entregou o pior para o rei. O que é isso, pregador? Recebia o pior, mas para entregar, só entregava o melhor. Vai ter situações na sua vida em que a vida vai te dar é o mal, é o ruim. Mas quer que Deus te exalte, quer ser bem-sucedido, ainda que você receba o pior, não por quem dá o pior, mas por quem te chamou para ser diferente. Entregue o melhor. No verso 3, até agora no diálogo, a amada falou de si, o amado falou da amada e ninguém falou dele. E aí no versículo 3, a amada vai falar a respeito dele agora. Olha o que ela diz. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. A amada está dizendo: eu preciso falar na minha visão quem é o meu amado. E aí ela olha para o ambiente que ela está sentada, que ela está vivendo, e ela tenta achar uma figura que simbolize quem é o seu amado. Até que ela vê uma macieira. E ela diz: está aí. Está aí uma figura que representa quem é o meu amado. Por que ela está olhando para a macieira? Porque ela cega, está sendo projetado aí, né? Tal é o meu amado entre os filhos. Olha o que ela diz: desejo muito a sua sombra. Dentre tudo que tinha no bosque, a única árvore que era capaz de dar sombra para ela, a única, era a macieira. Ela está dizendo: eu só encontro descanso só tem nele, irmão. O Davi disse: deitar-me faz em verdes pastos. Foi dito aqui:
diabo tem ceifado a nossa juventude. Com teorias e teorias, foi falado aqui também. A teoria de que não existe verdade absoluta. O que é não existe verdade absoluta? Nada é verdadeiro, tudo é questionável. É a cultura da geração Z. Nada é verdadeiro, tudo é questionável. Inclusive a Bíblia. Isso são pressupostos que o diabo tem inserido para matar, para roubar, para destruir. A amada está dizendo assim: descanso só nele. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, eu nem gosto. Eu acho que de todas as vezes que eu vim aqui, eu nunca falei de meu testemunho. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás, tudo fez novo. Mas quando eu não era crente, eu ia para a balada, bebia, fumava. A droga que você imaginar aí eu conheço. Infelizmente. Mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, só Deus e eu sabiam o que eu passava. E quando Jesus me alcançou, uma das coisas que eu questionava sempre: Senhor, por que não antes? Porque se eu soubesse que era tão bom assim, meu Pai, descanso. Esse descanso não é de não estar cansado, é deleite, satisfação. Só tem nele. Ela continua e eu estou correndo por causa da hora. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Olha o que ela diz: seu fruto ela está dizendo de todas as árvores que eu já vi aí, fruto para mim comer, só ele tem. Eles até têm alguma coisa aí, mas para alimentar, tem não. Além dele me alimentar, não é um alimento qualquer, é doce. O que ela estava dizendo? O fruto que ele me deu não tirou só a minha fome, ele arrancou todo o amargo que existia na minha vida. O fruto, ela diz: meu amado, é semelhante à macieira. Eu vou para debaixo da sombra dele, descanso, eu me assento, ele me dá fruto que sacia a minha fome, e esse fruto docificou a minha vida. Sabe que eu vou falar na linguagem jovial aqui agora, tá? Sabe o que é mais louco de andar com Jesus? Estou pregando para jovem, tá? E essa é a linguagem de vocês. Sabe o que é mais crazy de andar com Jesus? Também fala inglês, irmãos. Hot dog eu sei falar, não passo fome lá. Mas sabe o que é mais legal de andar com Jesus?
é que quando a gente não tem Jesus, a gente depende muito do outro. Preciso de um bom amigo, de uma boa amiga. Do que as pessoas falam ao meu respeito, do que pensam. Essas coisas nos incomodavam, ou pelo menos me incomodava muito. Se você aceita, se não você aceita. Depois de Jesus, não. O mais bacana de andar com Jesus é você ser satisfeito sem ter nada disso. Não precisa. Ele me sacia. Ele é o meu alimento. Então não importa quem não fala mais comigo no Zap. Quando eu quiser falar com alguém, eu dobro o joelho, falo com ele. E eu não só falo com ele, ele fala comigo, ele gera esperança no meu coração. Eu quero finalizar porque ela diz assim, ó, versículos 7 e 8, se puder projetar aqui, eu finalizo agora. 7 e 8, por favor. Ela vai continuando lá o diálogo, outra hora a gente fala, mas eu vou finalizar aqui. Conjuro-vos, quem está falando aqui agora é a amada, tá? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. O que ela está falando? Segura aí que nós vamos chegar no 8, tá? O que ela está falando aqui? Essa expressão, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, do original é, peço que jurem-me, ó filhas de Jerusalém. Ela está dizendo para suas amigas. Aí vai entrar outras vozes. Ela está falando com as amigas. Quem são essas amigas? As outras que habitavam na vinha. Ela não é única. Ela está dizendo assim, eu peço que vocês jurem. Aí ela usa a referência das gazelas do campo. Eu peço que vocês jurem por essas gazelas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. O que isso está dizendo? As amigas dela, quando descobriram que quem desceu vestido de camponês, na verdade não era um camponês, era um rei, começaram a olhar para ela e falar, ele não vai vir casar com você. Tu acha que ele vai sair do palácio para vir casar com você tão simples? Aí ela diz assim, ó, jurem-me que vocês não vão despertar o meu amor. Esse despertar o meu amor, o original é, vocês não vão enfraquecer o meu amor. Até que queira. Quando ela fala até que queira, ela não fala de si, ela está falando do amado. Até que queira o quê? Até que ele queira vir me buscar. Então ela está dizendo assim, ó, parem de falar na minha cabeça que ele não vem. Por que vocês devem parar de falar na minha cabeça e tentar me tirar do caminho certo? Por quê? Olha o verso 8. Olha a fé dessa amada. Esta é a... De quem? Ela está dizendo assim, ainda que vocês falem que ele não vem, eu já estou ouvindo a voz dele. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí. Olha a fé dela. Já está perto. Olha aí. O que ele vem fazendo? E... Para. Ela está dizendo, eu vejo a voz, eu já estou ouvindo a voz dele chegando.
Ele está chegando e como é que ele está vindo? Ele está vindo pulando pelos montes, saltando pelos outeiros. Monte e outeiro fala de precipitação. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Quando ela diz que o amado vem vindo, que ela está ouvindo a voz e ele está vindo saltando pelos montes e pelos outeiros, sabe o que ela está dizendo? Ele está vindo depressa e não está vendo dificuldade nenhuma. Está passando por cima de tudo que está passando, mas ele está vindo. Ele está vindo. Segue o texto para mim, para a gente finalizar, por favor, irmão, por favor. Aleluia. Pula, versículo de número 11. Olha, porque eis que passou a chuva e a amada que está falando, tá? Ela está dizendo o que vai acontecer quando ele chegar. Ela está dizendo, eu já ouço a voz dele. Quando ele chegar, depois de ter pulado os montes dos outeiros, ele vai olhar para mim e vai dizer, 11. Porque eis que passou a chuva também. O amado está dizendo assim, ela está dizendo assim, as dificuldades que eu enfrentei, além do vale, além dos espinhos, eu enfrentei inverno e chuva. Só que vale não me parou, espinho não me parou, inverno não me parou, chuva também não me parou. E aí, agora, o 12, por favor. Aparecem as... Ela está dizendo, já passei inverno, já passei chuva, já passei vale, já passei espinho, mas agora, quando o amado dela chegar, ela está dizendo, é tempo de flor. O tempo de cantar, a voz da rolinha, tá? Aquelas pombinhas que tinha na época. Ouve-se em nossa terra. Continue, obreiro. Está me ajudando no telão aí. A figueira já deu seus figuinhos, as vides enflorizá-lo o seu aroma. Olha agora o que ela fala, se referindo ao que o amado vai falar para ela. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e... O 14 eu encerro. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Essa frase aqui eu quero que você guarde. Mostra-me, faze-me. Por quê? Ela está dizendo, por mais que vocês não acreditem, ele está vindo. Eu estou ouvindo a voz. E quando ele chegar, olha o que ele fala. Mostra-me a tua face. Me deixa ouvir a tua voz. Porque a tua voz é doce. E a tua face bonita. Aprazível. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Fala comigo. Deixa eu ouvir a tua voz. Deixa eu ver o teu rosto. Porque eu quero te conhecer. Eu quero me relacionar com você. Eu quero sentir a tua proximidade perto de mim. Se o bispo nos deixar, nos coloquemos em pé. Aleluia. Ô, mocinha, eu estava aqui olhando para você e o Espírito de Deus estava dizendo ao meu espírito: fala para ela que eu a conheço. Diga para ela que eu sei tudo o que passa aqui. O segredo que os seus pais não sabem, que você não divide com seus amigos. Quando você coloca a cabeça lá no seu travesseiro e você fica pensando, te diz o Senhor, eu sei. E Deus manda eu te dizer
que Ele está te forjando. Ele está te projetando. Deixe de ansiedade, porque tu tem muito para viver com Ele. O importante da casa é a sua base, o seu alicerce. Quem começa bem, termina bem. E assim te diz o Senhor: seja fiel, dedique-se, porque ninguém que tenha se dedicado a mim, eu tenho desamparado. Amém? Levanta a tua mão para o céu. Feche os teus olhos, se possível. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, Senhor. É a tua palavra que transforma, é a tua palavra que convence, é a tua palavra que liberta. Aqui está, meu Senhor, um celeiro de lírio. Aqui tem gente passando por dificuldade, plantado em meio a um vale, sofrendo com os espinhos. Mas nos ajuda a entender que quanto mais nós somos feridos, mais a tua graça, a tua presença, o teu Espírito é manifesto através de nós. Que possamos fazer a diferença na escola, na faculdade, no meio da família, onde formos, Senhor, que possamos resplandecer como lírio, aguardando a vinda do Senhor. Nos ajuda a entender este processo, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Ô irmão, você de branco aí do fundo, faz assim com a mão. Você mesmo, obreiro. Isso, você. Enquanto eu pregava aqui, o Espírito de Deus me impulsionava a te dizer: tem uma obra magnífica com você. Recalamandará priasaio. Trevassuri calamaia. Deus manda eu lhe dizer: tu és um lírio. E algumas coisas têm doído, algumas coisas têm machucado, mas Deus quer extrair o melhor que existe em você. Olha, moço, eu não sei se eu já te vi uma outra vez, mas o Espírito que habita a minha vida está mandando eu te dizer: se prepara, porque se tu crer, Ele vai dar uma guinada tão grande na tua vida, que até aqueles da tua família vão dizer: o que aconteceu? O que está acontecendo com ele? Porque assim te diz Deus: o meu Espírito vai te tomar, o meu Espírito vai te possuir. Eu vejo uma multidão que, eite calamaracanda, por intermédio da tua vida, Jesus vai salvar a gente, Jesus vai transformar a gente. E até quem olhou para você e disse: não vai chegar a lugar nenhum, vai se espantar com o que Ele vai fazer, não para a tua glória, mas para a glória do nome dEle. Tu pensaste muitas vezes: será que tu é comigo, Senhor? Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu nunca te abandonei, eu
nunca te esqueci, mas eu estou usando o processo para que o meu propósito na sua vida seja cumprida. Saia daqui essa noite cheio, renovado, com a esperança transformada, porque Deus há de abençoar a tua vida, assim te diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória, 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 glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Jesus é fiel. Para encerrar, meus irmãos, eu preciso saber se tem alguém aqui essa noite que ainda não é evangélico, ou que se afastou dos caminhos do Senhor. Ouviu os hinos, ouviu esta palavra, recebeu o convite de alguém e veio aqui essa noite. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Pregador, eu ainda não sou evangélico, mas a minha amiga me convidou, meu amigo me convidou. Eu estou sentindo que hoje é noite de eu tomar uma decisão. Se tiver alguém, me dá um sinal com a tua mão. Pregador, eu me afastei dos caminhos do Senhor, é uma longa história. Mas essa noite quer voltar para Jesus. Se tiver também, me dá um sinal com a mão. Mas depressa, porque eu não posso demorar. Tem alguém aqui que essa noite quer fazer uma aliança com Jesus, ou que quer voltar para os caminhos do Senhor, para sentir satisfação, para sentir descanso e ter alegria? Se tiver, me dá um sinal com a tua mão aí, em nome de Jesus. Pregador, será que é comigo que Deus está falando? É com você mesmo. Qual que é o sinal que é comigo que Deus está falando? É que enquanto eu falo aqui, o teu coração bate forte aí. É Jesus dizendo, eu estou usando ele para dizer que é você que eu quero essa noite. Se tiver alguém aqui nessas circunstâncias, não resista, porque Jesus te chama e quer transformar o teu viver. Tem alguém? Bendito seja o nome do Senhor. Se não tem, que Deus em Cristo possa continuar abençoando. Eu agradeço ao bispo, a pastora Roberta.